Conversa de Bastidor, com Malu Gaspar. Muito bom dia para você, Malu Gaspar. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Resolvi dar uma pinta aqui hoje, falando com vocês. Muito bom. Malu ao vivo e em cores. Quem nos acompanha pelas telas tem as imagens aqui da Malu Gaspar. Bom dia. Para falar conosco sobre o Vocaro Air, né? Porque esse jatinho do Vocaro que cabe todo mundo. Cabe todo mundo, é democrático, Milton, democrático e ecumênico. No caso, a gente está publicando hoje uma matéria no blog, no Jornal Globo, sobre as rotas, o tour que o deputado Nicolas e um pastor da Igreja Lagoinha chamado Guilherme Batista fizeram num jato do Vocaro, um Embraer 505 Phenom 300, que o Nicolas e o Guilherme Batista utilizaram durante o segundo turno da campanha de 2022 para fazer campanha para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Do que se trata? Ali, depois do primeiro turno, o Nicolas e o Guilherme Batista anunciaram, inclusive num evento com a presença do então presidente, que fariam essa jornada, chama Juventude pelo Brasil. Era uma caravana para tentar justamente virar votos nos locais onde o Bolsonaro tinha tido uma votação desfavorável em relação ao Lula, e para tentar virar votos, especialmente de jovens, no segundo turno. E era um roteiro bem intenso, especialmente pelo Nordeste do Brasil, em que eles fizeram de jato. E a gente conseguiu confirmar, a partir de apurações do repórter Johan Heller, que todo o roteiro foi feito com esse avião do Vocaro, cedido para a dupla, né, o Nicolas e o Guilherme Batista. O deputado Nicolas Ferreira confirmou ter voado nesse avião e disse que não sabia de quem era, enfim, mas eu acho que isso mostra como o Vocaro operava suas relações políticas, né? A gente sabe que ele doou dinheiro tanto para a campanha do Jair Bolsonaro como do Tarcísio de Freitas, e que ele é ligado à Igreja da Lagoinha. Inclusive, o cunhado dele, que é o Fabiano Zettel, era um operador político do Vocaro. Foi usando o Zettel, por exemplo, que o Vocaro comprou um pedaço do resort do ministro Dias Toffoli. Então, é tudo parte de um mesmo mecanismo, e o que a gente mostra aí é que desde 2022 ele já utilizava as suas conexões políticas para ter influência, né? No caso, foi para ajudar o Nicolas a fazer campanha para o Bolsonaro entre o primeiro e o segundo turno de 2022. E está na hora, né, Malu, dos políticos, dos agentes que têm vida pública, saberem de quem são as aeronaves, né, em que eles pegam carona, porque esse tipo de coisa, mas eu não sabia que era de fulano, não sabia que era de ciclano. Quem é deputado deveria saber, não? Pois é, né, Cássia? Se alguém me diz, vamos passear, eu vou num jatinho, a primeira coisa que eu pergunto é de quem é esse avião aí em que eu vou entrar. Quem está me convidando, Como né? assim? É uma coisa meio delicada, né? Ainda mais se você é deputado, né? E aí você vê que são 9 cidades, a gente fez todo um trabalho de apuração, que eu acho que é importante dizer, não é uma coisa aleatória, deu trabalho para fazer a partir do levantamento dos sinais do transponder do avião. Assim, a gente foi checando, existe um mecanismo para se fazer isso online, que você checa os sinais do transponder do avião, cidade a cidade. Então, a gente pegou as fotos da Juventude pelo Brasil, a gente viu onde eles estavam, e a cada destino a gente achou o avião que eles usaram e qual foi o trajeto. Então, é uma coisa até, não é muito simples de rastrear, mas está plenamente comprovada antes de qualquer coisa. Depois, o deputado Nicolas confirmou, e ele diz que naquela época ele não tinha como saber que o Vocaro viraria tudo isso. Ok, mas você está usando o jato de um empresário, ainda assim há uma questão. Existe até uma dúvida sobre se ele não deveria prestar, se a campanha do Bolsonaro não deveria
prestar contas disso. Em tese, não, porque não foi um evento do qual o Bolsonaro participou, não era um evento oficial da campanha, mas sempre levanta também dúvida, Cássia, sobre esse tipo de ajuda, né? Você dá um avião para uma outra pessoa fazer a campanha, mas ela está fazendo a campanha, né? Está rodando o Brasil, fazendo eventos pelo Bolsonaro. Então, tudo isso é uma responsabilidade. Hoje, você dizer que não sabia quem ele era, ok, eu não acho que seja mentira, porém você sabe no avião de quem você está voando. Muito difícil você entrar num jato, fazer uma viagem por 9 destinos no Nordeste, e também em Brasília, e também em Minas Gerais, e não saber quem está pagando o seu deslocamento. Né? Acho uma coisa estranha, inclusive. Especialmente sendo pessoa politicamente exposta. Uhum. É isso. Claro, eu acho esquisito até. Se você não sabe de quem é o jato que você está voando, tem uma questão aí, como que você não sabe? Até levanta dúvidas sobre a sua própria capacidade de gestão da sua carreira política, né? Nada é de grátis. A gente sabe que não existe almoço grátis no Brasil. Só para tirar uma dúvida, esse jatinho não é aquele... No Brasil e no mundo. Esse jatinho não é aquele que levou o Toffoli, é? Não, né? Acho que são diferentes. Não, né? não. Tá. Esse é outro que não sabia, né? Não, esse ele sabia no jato de que ele estava voando. Mas esse é outro empresário. O do jato do Toffoli, que o Toffoli voa é o Luiz Pastore, empresário Luiz Pastore. Não, é porque voa um para cá, voa o outro para lá. Espaço aéreo no Brasil, a gente viu que está totalmente ocupado por esses jatos que voam de forma suspeita para um lado e para o outro. Então é bom ficar atento a tudo isso. Só por isso que eu fiz isso é uma coisa séria. E outra coisa, Milton, que a gente sabe, que eu acho que vai começar a aparecer agora, são outros deslocamentos. Esse é o primeiro, a gente achou, fez uma pesquisa, tivemos uma dica, procuramos, fizemos a pesquisa, toda a apuração, mas isso vai aparecer agora daqui por diante. A gente sabe que as investigações estavam travadas por obra do próprio Dias Toffoli, e agora que elas estão andando, a gente vai ter chance de saber, seja agora, seja mais ali na frente, quando o sigilo cair, quem mais andou no jato do Vorkari. A gente sabe que não foi só o deputado Nicolas, deve ter havido muito mais gente, e isso vai começar a aparecer a partir de agora. Não sabíamos antes, porque a investigação não estava andando. Agora, a tendência é a gente ficar sabendo todo mundo que voou nessa frota, nessa Vorkaro Airways, até porque eram vários aviões, né? Tinha o G700, que inclusive a Prime U, que era a empresa dele, agora ele saiu da empresa, mas o jato era o mesmo dele, está sendo vendido. Tinha 3 Phenons, tinha helicóptero, tinha muito avião. Então, a quantidade de gente que voou nesse avião deve ser grande. Sem dúvida. É para deixar claro aqui para quem está nos escutando, a relação do Dias Toffoli com o Vorkaro naquela viagem é porque um dos advogados dos defensores lá do Banco Master estava com ele na viagem para assistir a final da Libertadores, né? Foi essa a relação objetiva do Toffoli com o Vorkaro é a venda do pedaço do resort. Bom. A segunda relação é essa aí. Mas essa do avião, né? Foi por onde a gente começou a desconfiar que tinha coisa, né? Você voa no jato com o advogado de um dos investigados e depois acha tudo normal. Acha normal, acha que não tem nada demais. É sempre assim, eu não sou obrigado a saber. Não sabia quem era, não tinha ideia. Eu só entrei no avião. Só fui convidado. Peguei o trem, estava passando. Bom, e você, Milton, todo dia alguém te convida para voar de jato? Como é que é isso? Não, ninguém me convida para nada, nem para dar carona. Eu só na ponte aérea, isso, olha lá, quando consigo pagar a passagem. Valeu, abraço, até mais, tchau. Tchau, gente. Obrigada, Malu.